Você já sentiu que algo não era pra você, mas mesmo você sabendo que você já estava preparado para aquilo? Quando a gente acredita que aquela pessoa é muito incrível pra gente, isso é síndrome do impostor. E quando a gente acredita que aquele lugar não é pra gente, isso é síndrome do cão vira-lata. Hoje é o dia 23 do desafio de 180 dias e o tema do dia de hoje é síndrome do impostor e síndrome do cão vira-lata. E o que isso tem em conjunto. E seja bem-vindo ao canal Rafa Pereira. Se inscreve no canal, deixa seu joinha, comenta aqui embaixo se você já tinha ouvido falar sobre esse assunto. Eu tenho uma colinha aqui comigo sobre uma frase que eu escrevi, como se fosse um post-it, que sempre que eu penso, né, em algo que eu sinto assim que não é pra mim, eu leio, então eu vou compartilhar aqui com você. A visão nunca vem antes da estrutura. Se ela apareceu, é porque você já está pronta para falar, ensinar e executar. Quando eu pensei, né, no negócio digital aqui, no ecossistema, por vezes eu achei que não era pra mim. Mas aí quando a gente consegue entender essa frase, né, que se você teve a visão do negócio ou do seu sonho, por exemplo, é porque você tem estrutura para você alcançar. A gente vai ficar preparado no processo. A gente não consegue ficar preparado. Tô preparado e agora o que eu faço? Não, a gente se prepara no processo. Então a gente precisa estar firme, né, com o processo, porque o processo vai ser doloroso, vai ser difícil. Mas a gente sabe que, pelo menos a gente tem a intenção, né, no coração da gente que vai dar certo. A gente não tem certeza de tudo, mas a gente sente que vai dar certo. A síndrome do impostor tá ligada ao contexto interno. Comparação direta com indivíduos. A pessoa acredita que não está à altura do outro, mesmo que tenha capacidades equivalentes ou superiores. Na síndrome do impostor, como eu já disse lá no começo do vídeo, a gente acredita que uma pessoa é muito, muito incrível pra gente, ou que a gente faz comparação, né, de achar que a gente tá tendo, também entra um pouco de inferioridade, a gente acha que a gente não é capaz, então a gente não consegue controlar os pensamentos. Mas quando os pensamentos ruins vêm, os negativos vêm, de você acreditar que você não é capaz, de você acreditar que aquela pessoa não pode, que você não pode estar do lado dela porque você se acha inferior, a gente precisa ter consciência do que tá pensando. É um desafio, não é fácil, porque a gente normalmente tá pensando automático, mas se a gente começa a fazer esse exercício de eu pensei, me senti triste, por que eu tô me sentindo triste? Aí você começa a analisar os próprios pensamentos para você saber que você também pode ter pessoas incríveis do seu lado e não só pessoas, não só atrair pessoas, não que não sejam incríveis, né, mas que você não, às vezes não se considera capaz de ter pessoas incríveis do seu lado. A raiz emocional da síndrome do impostor é medo de não ser suficiente. Isso é ruim porque te aprisiona, né? Como se você não fosse capaz, de você não se sentir suficiente. Autossabotagem, feridas de rejeição e humilhação. Eu vou falar disso nos próximos vídeos, mas a rejeição é quando a gente se sente, aí fica, realmente entra nessa questão de se sentir insuficiente, de não se sentir suficiente para estar do lado da outra pessoa. E às vezes a gente acha que a pessoa é tão incrível que ela não vai valorizar a gente, ou que ela, por se achar tão incrível, ela pode nos humilhar e a gente fica triste com esse fato. Já a síndrome do cão vira-lata está ligada ao contexto externo.
lugares, ambientes, posições sociais. É quando a gente acredita que, vamos supor que eu quero comprar, eu vou dar um exemplo verdadeiro. Eu quero comprar uma Porsche. Aí eu, por achar que não sou capaz de ter uma Porsche, eu não vou lá numa loja que tenha o carro e perguntar, eu queria saber como que é, eu quero entrar pra pôr a mão no carro, pra sentir a sensação. Isso é a síndrome do cão vira-lata, é você acreditar que você não é capaz, mesmo tendo a visão que você é capaz, entende? Porque se você teve visão de sonhar que você está dirigindo um carro, como a Porsche, por exemplo, é porque você tem estrutura para alcançar. No momento, você pode não ter condições, mas isso não significa que você não é capaz de alcançar o objetivo que você deseja. A pessoa internaliza a crença de que não pertence, que não é digna de estar ali. E no caso do cão vira-lata, a raiz é cultural, porque a gente vem de uma cultura de complexo de inferioridade herdado. Então, no caso do síndrome do impostor, a gente sente isso interno da gente. Então a gente faz comparação, a gente acredita que a outra pessoa é tão incrível que a gente não pode estar perto. E a síndrome do cão vira-lata é cultural. É quando a gente foi herdando das gerações passadas e também da sociedade onde a gente mora. Que as coisas, por exemplo, dos Estados Unidos é melhor que do Brasil, que as coisas de outro... a vida na capital é melhor que a vida no interior. Então é uma cultura que a gente já foi aprendendo e a gente internalizou isso como verdade, só que isso nem sempre é verdade. É bom, tem pessoas que preferem morar no interior, tem pessoas que preferem morar na capital, depende da idade que você tem. O Brasil, por exemplo, tem muita natureza, muitos lugares bonitos também, além dos Estados Unidos. Então, a gente precisa valorizar mais tanto as coisas nossas, né, da onde a gente veio, externas, dos lugares que a gente está e das posições sociais, e também valorizar o nosso lado interno, né, nós conosco e também nós com os outros, né? De saber que a gente pode sim admirar outras pessoas, achar outras pessoas incríveis e querer também evoluir ao lado dessas pessoas incríveis pra gente também ser uma pessoa incrível. A síndrome do impostor junto com a síndrome do cão vira-lata, elas formam um sistema de aprisionamento que impede a gente de se posicionar no mundo. Mas quando quebradas, se transformam em força de pertencimento e reconhecimento. Então, quando a gente fica triste e não sabe o motivo, a gente precisa analisar os nossos próprios pensamentos pra gente poder evoluir. E quando a gente consegue quebrar essa síndrome do impostor e essa síndrome do cão vira-lata, a gente consegue se sentir pertencente dos lugares e ter o reconhecimento das pessoas. Então, no caso da síndrome do impostor, a gente quebrando ela, a gente consegue ser reconhecido com as outras pessoas, de também ser uma pessoa incrível, por exemplo. E no caso da síndrome do cão vira-lata, quebrando ela, a gente consegue ter pertencimento. Porque não é porque um lugar não é pra mim, ou o lugar é pra mim, só que eu não tô acreditando no momento, isso não... Se você visualiza, você tem estrutura pra chegar lá. Aí eu quero deixar aqui com duas frases, que todo lugar onde eu estou, eu pertenço, e toda pessoa que eu admiro também pode me admirar. Então, toda vez que você pensar que algum lugar não é pra você, você diz pra si mesmo que todo lugar onde estou, eu pertenço. E toda vez que você achar que uma pessoa é muito incrível, mas que você também quer
ser incrível como aquela pessoa, né? Porque a gente se inspira nas outras pessoas. É que toda pessoa que eu admiro também pode me admirar. Só que a pessoa só vai conseguir te admirar se você conseguir também evoluir. E você tiver consciência de que você precisa evoluir. Porque tem pessoas que vão querer se vitimizar dizendo que tá todo mundo contra ela. Mas a real é que não tá todo mundo contra ela. Na maioria das vezes, a gente tá contra nós mesmos. Então, a gente que precisa evoluir para que a outra pessoa também queira estar conosco. O vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que você tenha conseguido entender sobre a síndrome do impostor e a síndrome do cão vira-lata. São assuntos que normalmente não é muito falado e é uma coisa que aprisiona também a gente, porque a gente quer estar perto de pessoas e lugares e muitas das vezes a gente fica com aquela sensação de tristeza de que a gente não é capaz, mas na verdade a gente é capaz, porque se a gente visualizou, a gente tem estrutura para alcançar tanto as pessoas como os lugares que a gente gostaria. Vai ter que passar pelo processo, é um processo desafiador, mas eu acredito que tudo vale a pena e eu não me arrependo dos processos que passei, mas foi muito doloroso mas também eu sei que agora eu tô mais livre, então o momento mais livre que a gente pode ter é na nossa cabeça, para depois conseguir ser livre nos outros aspectos também. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu joinha, comenta aqui nos comentários o que você gostou de saber, se você já sabia sobre isso, se você não sabia. E até o próximo vídeo.